Paz do Senhor, aqui é o pastor Fábio Miguel. Estamos mais uma vez para trazer mais uma pílula homilética para os irmãos. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, pastor Fábio Miguel. Se gostar do nosso conteúdo, este vídeo, deixe o seu like. Caso não, pode deixar o seu dislike. Glória a Jesus. Hoje eu queria tratar com vocês um tema que se encontra no livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 30. Juízes, capítulo 16, versículo 30. Diz assim o texto, Juízes 16, 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Pois bem, aqui nós estamos falando sobre esse homem chamado Sansão. Sua história é peculiar, sua história é interessante, pois nós vamos observar que essa figura bíblica, essa personagem bíblica, ela ressalta no texto sagrado devido à forma sobrenatural, e aí não faço o sentido espiritual, o sobrenatural a partir de um evento espiritual, mas o sobrenatural no sentido da força física que esse homem tinha, que sobressaía. Óbvio, essa força partia de Deus para a realização do seu ministério, que ele já tinha sido escolhido desde a sua infância. Mas o que vai ressaltar também a vida desse homem, além dessa chamada extraordinária, sobrenatural da vida dele, é a forma como ele, infelizmente, lidou com seus desejos, lidou com suas vontades pessoais, lidou com a sua carne. O apóstolo Paulo vai fazer um enfoque muito profundo sobre o conceito de carne, né, nas Escrituras, no Novo Testamento, em suas epístolas. E esse conceito é fundamental para que o cristão entenda a sua posição diante da sociedade, diante da comunidade cristã que ele participa e principalmente diante de Deus. A carta aos Romanos vai ressaltar que a carne é inimiga de Deus. A carne rejeita as coisas de Deus. A carne luta contra as coisas chamadas de coisas do Espírito. Uma vida espiritual, uma vida de comunhão, de piedade com Deus. Sansão vai ressaltar essa vida polêmica que ele levou, e vivemos numa era de tantas polêmicas com personagens públicas do meio evangélico, do meio cristão, que passam por situações que denigrem, que trazem detrimento à posição do cristão, que deveria ele viver, como ele deveria dar testemunho da sua santidade, da sua pureza. Sansão é uma personagem como essa, que apesar da sua chamada extraordinária, viveu durante o período do seu ministério, ou dos dias do seu
dias de juiz, né, do seu ministério como juiz de Israel, ele não levou a cabo de forma plena aquilo que o Espírito queria realizar com seu povo de Israel. É interessante que durante 20 anos ele foi um juiz e ele realizou, veja que coisa interessante, atos assim extraordinários que causavam um reboliço na sociedade, tanto dos filisteus como na sociedade israelita, mas eram coisas assim, você vai observar isso no texto, ele realizava atos de força, porém não surtiam o efeito de libertação que Israel necessitava, não surtiam o efeito de impedir que o poder filisteu de domínio, de escravização, fosse extinto ou acabasse. Essa força que Sansão tinha, apesar dele atuar com esse poder espiritual sobrenatural que ele tinha, ele não teve condições de limitar o poder filisteu durante o seu ministério. Então, às vezes, observamos isso, né? As luzes, os holofotes encontram-se sobre personagens cristãos, evangélicos, e fazemos manifestação de força em muitas vezes, aparência, opulência, né? O audiovisual fica extravagante, fica impressionante, porém ele não surte efeito da transformação das vidas. Ficamos só numa superficialidade, ficamos só envolvidos em situações superficiais. Sansão viveu uma vida como esta. Culmina a sua história, seu ministério, culmina com aquela derrocada, quando ele entrega seus segredos, ele entrega sua intimidade dele com Deus para Dalila, e ela, de forma insidiosa, maliciosa, entrega ele nas mãos dos seus inimigos. A partir daquele momento, quando ela sabe que, se for quebrado um pacto feito entre a família de Sansão e Deus, o pacto nazereado, seria uma demonstração clara da negativa, da forma negativa como Sansão vivia a sua vida, e aquilo ali é como se fosse o momento de corte, onde Deus estabelece o juízo sobre aquele homem. Nós temos que tomar cuidado, às vezes vivemos uma vida de aparência na igreja, mas no nosso interior, nosso íntimo, se encontra vazio, se encontra perigosamente ao abismo do pecado, da dissolução, da destruição da sua família, da destruição do seu trabalho, de todo o seu ministério. E Sansão passou por esse período, esse momento de corte, onde Deus diz: aqui basta, e agora vai começar o momento de juízo, onde tu não terá mais força para revidar os ataques, não terá mais força para ser juiz, se tornará um escravo no sentido literal da palavra. Isso aconteceu com Sansão. Ele perdeu seu ministério, ele perdeu sua força, tornou-se um pária, tornou-se um bobo da corte, tornou-se um objeto de escárnio, de ridicularização. E vê se não é isso que acontece nos nossos dias, às vezes, quando pessoas caem em processos de escândalo, quando a sua vida é exposta de maneira a trazer vergonha para ele, para filhos, para mulher, para marido, e a situação se torna totalmente perdida, como se o passado não valesse mais e a vida agora está destruída. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. O cerne desse sentimento, irmãos, é como eu falei, é a questão do desejo carnal e da vontade de Deus na minha vida. O desejo carnal é patrocinado pela carne e pelo diabo, e a vontade de Deus patrocinada pelo Espírito de Deus e pelo Espírito do homem. Nós temos que vencer esta batalha. Um texto no Novo Testamento, para nós fazermos a ponte nisso aqui que eu li
quando Sansão, ele tornando em si, devemos revisar nossa vida, devemos colocar nossa vida em prontidão, saber se está tudo bem, se não está. Nós temos um Deus que fala conosco pelo seu Espírito, nós temos um Deus que tem como se manifestar a nós, tanto pela sua palavra e pelo poder do seu Espírito, e o Espírito através da palavra, a palavra através do Espírito, o Espírito pelos dons do Espírito, tem como chegar até nós, falar conosco, nos direcionar. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí faço a menção do texto que nós lemos em Juízo, quando Sansão diz uma palavra que ali é uma palavra crítica. É um momento crítico da vida, de decisão. Muitas vezes, no momento das nossas decisões, nós vamos perder alguma coisa. Nós vamos ser podados por Deus. Nós vamos ser mutilados. E isso não causado diretamente pela vontade de Deus, mas a necessidade se fará. Quando Jesus também afirma que para entrar no céu é necessário muitas vezes, como ele diz simbolicamente, arrancar um olho, arrancar um braço, perder uma perna, para entrar talvez manco, aleijado no reino de Deus, mas vai entrar no reino de Deus, do que com todo o seu corpo que foi usado para as delícias e desejos da carne, ser lançado no inferno. Então nós vemos ali, quando Sansão brada, morra eu com os filisteus. Olha que coisa interessante, fazendo essa analogia, naquele momento quando ele entra no cerne dos seus inimigos. Ele ali está numa posição que para os inimigos parece de derrota total, mas aquele homem está se renovando internamente. Ele está mantendo um diálogo com Deus, um diálogo sincero. A carta aos Romanos capítulo 6 vai afirmar que nós morremos para o pecado. Em continuação do texto de Romanos, capítulo 11, diz assim: assim também, 10 e 11, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós tomamos uma decisão de morrermos para o mundo, é interessante que o batismo é símbolo de sepultamento. Esse sepultamento é um ato simbólico de uma verdade, uma realidade que já deve existir no espírito do homem. Morto, sepultado, nasce agora vivo, ressurreto para Deus, para Cristo Jesus, nosso Senhor. Sansão brada: eu vou morrer, mas meus inimigos perecerão com meu ato. A morte espiritual, ela só dá força ao diabo. Mas quando nascemos para Deus e morremos para o mundo, muitos dos nossos inimigos espirituais perdem a força contra nós. O poder do diabo está no pecado. E se morremos para o pecado, se o pecado não tem mais alcance, e morte é isso, morte é separação, morte é abismo entre uma parte e a outra, são duas realidades, você passa de uma realidade existencial para outra realidade existencial. E nessa realidade existencial, com Deus e com Cristo, a morte, o pecado pela morte não te alcança, não tem poder sobre ti. Que nesta live, então, nesse áudio, nesse vídeo, você possa entender, assim como Sansão fez isso, e o texto lá vai continuar, mais foram os mortos com a morte de Sansão do que o que ele matou em vida. Às vezes você, pela carne, está lutando tanto e não está vendo inimigos espirituais sendo derrotados. Mas hoje, pelo Espírito, pela vontade de Deus, morra para o pecado, por intermédio da atuação e intervenção do Espírito.
Entregue tua vida a Cristo, entregue tua vida a Deus e deixe Ele trabalhar na tua vida. Deus seja louvado na tua vida, como Sansão. Todos nós sabemos que temos às vezes problemas no decorrer da nossa vida, que nos paralisam, que nos atrapalham, que nos cegam como ele ficou, que nos deixam escravizados, mas em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vença o pecado com o poder do Espírito Santo na tua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo, que esta palavra te alcance e te renove em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais. Oi, não deixa de dar a sua curtida em nosso canal e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no Twitter. Que Deus te abençoe.